Estou batendo um papo com o senador Aníbal Diniz, do PT. Estávamos falando no bloco anterior sobre diversos temas, entre eles a reforma política, senador. Exatamente. E um tema interessante sobre essa questão do voto em lista fechada é o critério da proporcionalidade. Digamos que num eleitorado, claro, uma eleição proporcional, deputado estadual, por exemplo, nós temos aí 10 vagas. Partido A, digamos que o coeficiente eleitoral, o número de votos válidos seja 100 mil votos. O partido A, a lista do partido A teve 60 mil votos. A lista do partido B teve 40 mil votos. A proporcionalidade defendida seria essa. Exatamente. O partido A indicaria Alain, 6 nomes, é o B 4 importante, nomes. nessa discussão de eleição, de voto em lista, a pessoa diz assim, olha só como as pessoas às vezes são vítimas de alguns mitos e não se dão conta. Elas falam assim, eu voto na pessoa, não voto no partido. A minha relação é com a pessoa. O senhor já ouviu isso muitas vezes, não já? Moral da história. Mito. Impressionante. Parece verdade, mas mito. Por exemplo, quando as pessoas votaram majoritariamente em Enéas, 1.500.000 votos, aparentemente tinha votado em Enéas. Mas, com ele arrastou tantos outros candidatos que tiveram inexpressiva soma de votos. Teve uma professora que teve 200 votos. Ou seja, o que a gente está propondo em relação à lista fechada e pré-ordenada que passou na discussão da comissão? O que está se propondo é que se estabeleça de vez, de maneira definitiva, que o importante é o partido. E para o fortalecimento da democracia é importante que haja partidos fortes, com posições claras, para que a sociedade saiba, eu votei no partido tal, pensando em tal rumo para o Brasil. E aí ela pode cobrar desse partido uma posição, porque o dia que o partido se posicionar contrário à posição que ele defendeu em campanha, o partido vai estar perdendo a sua coerência. O que acontece quando se vota na pessoa? Isso na próxima eleição. Na próxima eleição. Olha, esse partido defendia um tema e olha... Mas aí, veja só, o partido se mantém numa posição, mas um parlamentar do partido desvia-se dessa posição. Esse parlamentar tem condição de ser chamado à responsabilidade pelo partido, porque junto com essa lista, o voto em lista, nós estamos votando na realidade na fidelidade partidária, nós estamos estabelecendo a fidelidade partidária, que é algo muito caro e necessário para o fortalecimento da democracia. Porque quando as pessoas criticam que não existe uma posição firme dos partidos, é exatamente porque cada eleito é uma estrela e faz o mandato ao bel prazer das suas posições. Para se ter uma eleição, digamos, mais equitativa, é preciso também estabelecer a cláusula de barreira. O senhor não concorda? Olha, essa questão em relação aos partidos menores, se estabeleceu uma discussão inicial também, que é o fim das coligações proporcionais. O fim das coligações proporcionais por quê? Exatamente para fazer com que cada partido dispute com a sua cara, dispute com suas ideias e tenha o número de votos correspondente à sua representatividade. Acabar com aquelas coligações totalmente divergentes. Tinha um problema que nas eleições anteriores afetava alguns partidos ou coligações menores, que era o problema do coeficiente. Ou seja, quem não atingia o coeficiente tinha todos os seus votos perdidos. Com essa proposta que está sendo analisada, o senador Jorge Viana apresentou, inclusive, uma proposta de emenda constitucional que estabelece o aproveitamento do coeficiente dos votos daqueles partidos que não atingiram o coeficiente, que possa ser aproveitado na soma das sobras. Ou seja, quando se elege aqueles números correspondentes ao atingimento do coeficiente, nas sobras se possa também aproveitar aqueles que não atingiram o coeficiente. Isso é muito interessante. E outro aspecto que também foi defendido pelo senador Jorge Viana na comissão é que no financiamento público de campanha se estabeleça um teto. Cada candidato só pode gastar até X. De tal maneira que, sendo pobre ou sendo rico, se estabeleça o valor exato, máximo, que cada candidato pode e a Justiça Eleitoral em cada campanha. Investigar e fiscalizar com muito cuidado para que não haja o famigerado caixa 2, porque isso é um problema sério. Em qualquer situação,
a transgressão à lei tem que ser combatido. E a seja nesse caso, cassação do registro seja de nesse caso, seja em outro caso. Então, quando se defende o financiamento público de campanha, é exatamente para acabar com o abuso do poder econômico. Porque daí se estabelece um patamar que cada candidato pode, até que patamar cada candidato pode gastar, e dessa forma o financiamento ocorre pelo próprio Estado brasileiro. E, obviamente, a fiscalização tem que acontecer também para que as despesas aconteçam dentro e de acordo com a lei. A reforma política é um tema que já se arrasta há muitos anos no Congresso e nos parece, nesse momento, senador, que há uma boa vontade, não só do Congresso, do Parlamento Brasileiro, as duas casas, mas da própria presidente Dilma de estabelecer esse diálogo para uma reforma política, mesmo que fatiada, mas que comece a sair esse ano. Agora, a gente não pode ter a ilusão de que a polêmica acabou após essa proposição da comissão de 15 senadores. A lei da ficha limpa está aí para mostrar isso. Da comissão de 15 senadores que está apresentando esse anteprojeto. A polêmica continua, tem posições divergentes. Por exemplo, eles defenderam, já como sendo uma coisa de consenso, uma situação de consenso, o fim da reeleição de presidentes, governadores e prefeitos. Essa situação já tem um consenso polêmica. Na comissão? Na comissão, sim. No entanto... Seria mandato de 5 anos. No entanto, encontraria um caminho intermediário para não ter reeleição. Mas isso é assunto que não tem o consenso absoluto, mesmo no Partido dos Trabalhadores, ao qual eu pertenço, tem senadores que defendem a permanência da reeleição. Por quê? Porque é um instituto interessante, que nós tivemos só 2 exemplos de reeleição no Brasil, com o presidente Fernando Henrique, 8 anos, e com o presidente Lula, mais 8 anos. Então foram 16 anos que fizeram muito bem para o Brasil, porque teve estabilidade, teve possibilidade de planejamento de longo prazo. Crescimento então, econômico. Eu, particularmente, teria que ser convencido ainda da tese da não reeleição. Eu acho que a tese da reeleição é algo muito bom para o Brasil. Concordo. E ao longo desses 16 anos em que ela vem vigorando no país, os resultados para nós eu acho que foram muito animadores. Senador, no bloco anterior eu anunciei aqui sobre essa questão referente ao PMN. O PMN pediu ontem à mesa diretora do Senado a perda do seu mandato com base naquela questão da desincompatibilização em 2006. E o PT aqui já publicou uma nota de repúdio e diz assim a nota. Eu vou ler aqui alguns trechos da nota. PT pede respeito e apoio ao mandato do senador Aníbal Diniz. E diz aqui alguns temas. Agora o senador Sérgio Petecão leva ao Supremo Tribunal Federal um pedido de cassação do senador Aníbal Diniz. É a mesma ação já julgada em várias instâncias, com a Justiça reconhecendo a legitimidade do mandato de Aníbal Diniz, que assumiu o Senado com a eleição do senador Tião Viana para o governo do Acre. Como é que o senhor vê essa disputa por esse mandato? Como é que o senhor está passando essa situação? Olha, Alain, bom, em primeiro lugar, é fundamental a gente tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo, no sentido de que essa situação é uma situação requentada. Ela já vem desde 2007, quando Tião Viana assumiu o seu segundo mandato, quando tomou posse do seu segundo mandato. Esse questionamento inicial partiu do candidato adversário, que foi o candidato Chagas Freitas, perdeu em todas as instâncias, inclusive no Supremo, e agora foi requentada com uma outra ação impetrada pelo senador Petecão e o PMN. O que a gente tem a dizer a respeito? Bom, primeiro, lamentar a atitude do senador Petecão, porque, como eu disse aqui numa outra entrevista para você mesmo aqui na TV Gazeta, a eleição passou. E nós temos que respeitar os eleitos e respeitar aqueles que têm a missão de prestar um serviço pelos próximos 4 ou pelos próximos 8 anos no Senado da República. E a população, nesse momento, ela está a exigir um resultado em termos de trabalho desses parlamentares e não querendo estender o processo eleitoral por um período sem fim, como se a questão agora fosse resolvida no tapetão, nos tribunais, quando nós sabemos desde o início que o candidato ao Senado da República foi o senador Tião Viana, agora governador, e o primeiro suplente Aníbal Diniz, e o segundo suplente Carlos Coelho. Uma vez em vigor esse sistema e essa equipe tendo sido eleita, a gente cumpre integralmente o que estabelece o regimento. E o senhor Sérgio Petecão, eu creio que em função de ter que se explicar nesse momento pela sua incoerência, porque ele foi eleito pelo PMN, foi eleito pela oposição,
com uma posição firme contra o governo federal, contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma, e hoje está se colocando no plano nacional, se somando ao Kassab, que também está com uma postura dúbia, abandonando os seus antigos aliados e anunciando um novo partido. Então o Petecão, nesse momento que ele teria que se explicar para os seus eleitores, para os seus aliados, e se explicar inclusive a respeito dessa sua relação com o governo do Amazonas, porque o mandato do Petecão está parecendo mais a serviço do Amazonas do que a serviço do Estado do Acre, né, quando a gente sabe que o equilíbrio da federação está exatamente no fato da gente ter 3 senadores por Estado. O Amazonas já tem os seus 3 senadores para fazer a defesa do Estado do Amazonas. E o Acre precisa de seus 3 senadores para fazer a sua defesa. Agora veja só, o Petecão que tira o mandato dele e coloca para um outro partido do Kassab, tira do PMN e bota no partido do Kassab, agora quer arrancar um mandato do Partido dos Trabalhadores, legitimamente pertencente ao Partido dos Trabalhadores, que é esse mandato que eu ocupo, e querer levar para o PMN com Coelho. Isso é incoerente, não faz sentido, e eu acho que a gente tem que exigir que o Petecão repense o seu modo de fazer política, porque essa maneira de fazer política é uma forma golpista, condenável, e ele tem que rever, porque a gente, assim como respeita a decisão do povo que o elegeu senador, ele também tem que respeitar a decisão do povo que elegeu Tião Viana senador, comigo, suplente do senador Tião Viana, que hoje ocupo o mandato legitimamente conquistado pela Frente Popular. Amanhã o senhor participa da plenária do PT, a primeira plenária trimestral, que vai debater o governo Tião, o governo Dilma, esses primeiros dias. Exatamente. Inclusive a gente convida os nossos militantes e simpatizantes do PT para que participem lá no Cine Teatro Recreio, e a gente vai estar lá discutindo um pouco sobre a política nacional, a política do Estado, a avaliação desses 3 primeiros meses do governador Tião Viana e da presidente Dilma, né? E ao mesmo tempo, ainda me referindo a essa postura do senador Petecão, vale a pena ressaltar que nós, do Partido dos Trabalhadores, durante os 8 anos em que o Petecão foi presidente da Assembleia, nós fizemos todos os movimentos possíveis, todos os esforços possíveis para garantir a presidência da Assembleia para o senhor Petecão durante os 8 anos em que o Jorge Viana foi governador do Estado. Então, da nossa parte, nós só fizemos o bem para o senador Petecão. Ele nos abandonou e agora está criando esse tipo de dificuldade numa tentativa de tumultuar o processo e criar fatos em cima de algo que já está superado, porque isso cabe até uma ação por litigação de má-fé, porque já é um assunto transitado e julgado, né? E ainda assim ele fica tentando requentar e colocar para a sociedade como se fosse algo de novo, o que não é verdadeiro. Então ele não está sendo honesto e não está sendo coerente com a missão de legislar e de cumprir um mandato de senador que ele conquistou e deveria honrar o voto do povo acreano que o elegeu. Gente, eu conversei aqui com o senador Aníbal Diniz, do Partido dos Trabalhadores. Senador, muito obrigado pela sua vinda, viu? Eu que agradeço, Alain, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, e me coloco sempre à disposição, assim que o assunto for necessário, a gente está à disposição para conversar. Prazer foi nosso, daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco, até já.